Está no ar o consultório, sejam bem-vindos. Os nossos pés são submetidos diariamente a uma grande tensão e desgaste. Usar calçado inadequado, manter uma postura incorreta e até fatores ambientais podem contribuir para o aparecimento de lesões, vírus ou fungos. Que cuidados devemos ter com os nossos pés no dia-a-dia? Cuida dos seus? Sabe cuidar dos seus pés? Este é o assunto que vamos abordar no programa desta quinta-feira, que hoje termina mais cedo, uma vez que bem perto das 3 da tarde emitimos em direto o encontro entre o Futebol Clube do Porto e o Benfica em hóquei em patins. Não se esqueça de apontar o número de telefone para o qual deve ligar se quiser fazer as suas questões relacionadas com podologia. É o 22508-3297 ou pode enviar um e-mail para consultório@portocanal.pt. Recados dados, o consultório começa agora. Obrigada por estar desse lado neste feriado, obrigada pela sua companhia. Estamos no ar com o programa dedicado à sua saúde e bem-estar aqui do Porto Canal. E hoje vamos falar de podologia. É por isso o nosso convidado, o Dr. Francisco Freitas, médico podologista. Muito obrigada por estar aqui connosco no consultório. Temos algumas questões para fazer. Eu comecei por perguntar se os nossos telespectadores sabiam cuidar dos seus pés. Antes de respondermos a esta questão, Sr. Doutor, se me permite, vamos primeiro fazer um exame. Vamos fazer uma viagem e ver uma reportagem de um exame de podologia. Ponha-se na posição o seu normal, que estiver relaxada, sem estar encostada aqui à plataforma, está bem? E olha ali para a televisão. Este exame é o chamado exame podobarométrico. O que é que isto significa? Podobarométrico. É a medida da pressão nos pés. Nós podemos fazê-lo em estática, portanto parados. Podemos fazer em dinâmica, seja a marcha ou seja a corrida, e podemos também ainda auxiliar com uma câmara de alta definição para vermos em câmara lenta algumas movimentações, não só dos pés, mas como também dos joelhos, das ancas, a maneira que oscilamos nos braços, porque é um padrão da marcha humana, não é? Uma normalidade. Quanto mais vermelho, mais pressão. Quanto mais azul, menos pressão. É um exame que identifica algumas alterações biomecânicas nos pés. A captação dos dados é feita por uma plataforma composta por sensores que permite auxiliar os podologistas no diagnóstico de patologias, através da análise de fatores como a postura, o equilíbrio e a distribuição do peso corporal. Muitas das vezes as pessoas vêm aqui por um motivo, por exemplo, de pele, não é? Eu faço sempre o exame, como digo, na primeira consulta. Muitas das vezes erros na nossa postura têm a ver com erros de hábitos posturais, de posturas incorretas no trabalho, na escola, os miúdos, mas também muitas das vezes pode ter, lá está, uma perna mais curta do que outra, que a pessoa até nem sente porque ainda não deu sintomas e tem repercussões para cima, não é? E às vezes aparecem ancas desviadas. Passado uns anos vai criar desgaste, porque se nós temos as ancas, em vez de estar niveladas, se houver uma rotação, pode ser um membro mais curto que outro ou uma falsa perna curta. Por exemplo, se houver uma escoliose da coluna, também faz com que pareça que a perna está mais curta e na realidade não está. A partir de uns anos, se houver estas oscilações, estas basculações da anca ou uma escoliose, a partir de alguns anos, e faz mais carga numa anca esquerda ou anca direita e depois muitas vezes provoca artrose da anca, assim como dos joelhos. Pronto. Portanto, nós devemos ir sempre à causa e não ao sintoma. Após o exame feito, algumas patologias associadas aos pés, mas também aos joelhos, quadril e coluna, podem ser corrigidas ou compensadas através de palmilhas feitas à medida. Nós, depois de fazer o molde ao paciente que pisou aqui, vamos encher este molde com pó e água, pó de gesso e água, que depois vai ficar duro para depois nós fazermos personalizadamente as palmilhas, não é? E, por exemplo, estas palmilhas que ainda não estão acabadas, é para um miúdinho
que tem o pé plano valgo. Este elemento que estão aqui a ver, chama-se uma cunha supinadora média, ou seja, é para ajudar a sustentar o arco, para evitar que este miúdo tropeça frequentemente e já tem um pé plano de 4º grau, portanto já é elevado. Outra situação que tem a ver também com o estudo biomecânico que se fez é, por exemplo, uma perna mais curta do que outra. Portanto, vem aqui na palmilha do pé direito, aqui este material, que é para fazer a compensação da diferença das pernas. Portanto, temos que, muitas das vezes, pelo menos eliminar hipóteses. Este exame que o podologista faz na plataforma é mais um meio auxiliar de diagnóstico. Os nossos pés fazem parte do nosso corpo. Portanto, não devemos desvalorizar de maneira nenhuma. Vulneráveis a ferimentos e doenças, são mais de 300 as condições relacionadas com os pés que não devem ser desvalorizadas. A consulta de podologia permite identificar o tratamento adequado e personalizado ao doente, não descurando a saúde daqueles que são, afinal de contas, a base do nosso corpo. Ora, já fizemos o exame, vamos agora então explorar este assunto. Dr. Francisco, cumprimento, mais uma vez muito obrigada por estar aqui connosco no consultório. Perguntava-lhe se os portugueses são, por norma, rigorosos com os cuidados que têm com os seus pés ou por estarem maioritariamente, grande parte do tempo, escondidos, só procuramos ajuda quando começamos a ter dor. Muito obrigado, agradecer uma vez mais a oportunidade que cá tenho de estar para partilhar convosco algumas ideias aos telespectadores de Porto Canal, agradecer à produção, Alexandre. De facto, o que disse foi cirúrgico, foi bastante importante, porque muitos de nós da população portuguesa só se recorda dos pés fundamentalmente em duas situações, porque de facto, como disse, como estão escondidos, fundamentalmente em duas situações, como estava a dizer, que são sobretudo quando nos doem, ou quando temos algum mal-estar, que nos lembramos que afinal existe qualquer coisa lá escondida, ou então nesta época que agora se aproxima, na época balnear. Porque de facto, muitas das vezes na época balnear nós vamos reparar mais um bocadinho nos pés, porque depois daí, na época balnear, vamos, enfim, mostrar os pés. É evidente que mais as senhoras do que os cavalheiros, mas de facto, muitas das vezes, não quer dizer que negligenciamos os pés, mas de facto é uma estrutura anatómica, como há um bocado se referiu e bem, que é a nossa base. Claro, e, de facto, sustenta todo o nosso peso, não é? Sustenta todo o nosso peso, o nosso corpo, o nosso equilíbrio, e que muitas vezes devemos, acho que estão muitas vezes esquecidos, de facto. O facto de não darmos tanta importância aos nossos pés, ainda assim, quando é que devemos procurar um podologista? Não deve ser só quando temos dor. Eu sou apologista, sou podologista, mas sou apologista de que muitas das vezes, em situações particulares ainda mais, devemos apostar na profilaxia, ou seja, na prevenção. E quando eu digo questões mais particulares, refiro-me, por exemplo, ao pé diabético, que pode ser uma catástrofe. Claro. Desde o pé da criança ao pé geriátrico, o pé do idoso. Portanto, nós muitas das vezes devemos ir, de facto, prevenir, assim como, por exemplo, na área dentária, não é? É preferível irmos, de facto, antes que ocorram algumas situações, porque depois vamos sofrer mais, vamos gastar mais dinheiro e é mais complicado. Claro. Quais são os problemas mais comuns que podem surgir se não estivermos atentos? Bom, em termos do pé, que é a minha área, como é lógico, muitos. E eu tenho, enfim, exatamente por ser muitos, posso ter algum problema em me esquecer de alguns. Claro. Mas diria que, portanto, recuando aquilo que eu disse, desde o pediátrico até o idoso. Por exemplo, olha, ainda foi esta semana, tive uma menina muito querida, muito simpática, que foi lá que faz 2 anos em agosto, neste agosto. Portanto, começou a caminhar aos 11 meses, 12, que é o normal, é mais ou menos aos 12. Então a mãe foi lá porque, de facto, a menina tropeçava e juntava os joelhos. Então era ver se era preciso fazer umas palminhas. Isto é um exemplo que me está a ocorrer agora, claro, não é? Claro e então eu fiz o estudo, o biomecânico, aquele que um bocado passou na peça, e de facto aquele caso era perfeitamente normal. Ou seja, nós temos que considerar a normalidade, porque o normal, para uma menina ou um menino com quase 2 anos de idade, é que seja um pé plano,
seja o pé raso, que seja o pé chato, que são estas 3 denominações que existem. E atenção, é evidente que temos que analisar se está nos ângulos corretos, está na angulação, digamos, dita normal, naquele intervalo, porque se ultrapassar isso, com certeza que temos então, não nestes 2 anos, mas mais um bocadinho para a frente, temos é que vigiar. Porque muitas das vezes nós pais, o que nós queremos é o melhor para os nossos filhos, não é? E muitas das vezes até compramos, por iniciativa própria, sapatos ou botas ortopédicas, claro. E que muitas das vezes pode até ser, porventura, contraproducentes. Na medida em que, assumindo e estando analisado dentro dos padrões, na medida em que aquele pé está considerado normal, e o pé raso nestas idades é normal, juntar os joelhos até um certo ângulo, também é considerado normal, assim como a movimentação das ancas, se nós vamos corrigir uma coisa que está, uma estrutura que está dentro dos padrões da normalidade, o que é que vai acontecer? Vamos fazer uma coisa que se denomina de hipercorreção. Ou seja, vamos quebrar aquela evolução natural e depois vamos, às vezes no futuro, temos as chamadas hipercorreções que depois podem ter consequências para a idade jovem e adulto. Por exemplo, neste caso, já agora, estamos a falar nesta faixa etária, por exemplo, eu aconselho muito as crianças nesta faixa etária e de ir para cima, andarem descalças na areia molhada, areia seca, é fundamental, porque vamos potenciar grupos musculares que nós temos, digamos que chamam-se os intrínsecos do pé, vamos potenciá-los só quando andamos descalços. Porque quando andamos calçados, naturalmente que os pés estão mais, enfim, compartimentados, chamemos-lhe assim, e não permite aquela mobilidade, não permite exercitar, potenciar esses grupos musculares, que depois vão configurar a arcada do pé, não é? E portanto, ajudam no crescimento. Outro tipo de patologias, por exemplo, patologias de pele, por exemplo, enfim, fungos, pé de atleta, que tem várias patologias, verrugas, que é muito frequente, calos, calosidades. Enfim, há uma panóplia de situações, como é lógico. Depois, a parte como há um bocado se mostrou na peça, de pessoas que têm uma dismetria, portanto, uma perna mais curta do que outra. Aliás, a última vez que cá estive no Porto Canal foi exatamente só sobre esse tema, dismetrias. Acontece muitas pessoas terem esse problema e nem saberem, nem se aperceberem. Nem saberem, exatamente. Repare, Alexandra, eu já tive pacientes que com 2 milímetros tinham sintomatologia. E tive outros que já lembro agora de uma senhora que é atrasada, de que foi lá por outro motivo qualquer, e eu solicitei-lhe um raio-x, e que a senhora tinha 13 milímetros, portanto 1,3 centímetros. Claro. E não tinha sintomatologia da tal dismetria. Não se tinha percebido. Não se tinha percebido. Porque depois o nosso corpo, o corpo humano, é uma das máquinas mais perfeitas que existem, e depois adotamos mecanismos de compensação, e que depois às vezes vêm as contraturas de um lado ou do outro, vem a escoliose, que é a curvatura na coluna, e depois pode ter repercussões a posteriori, na medida em que, por exemplo, pode-se desenvolver uma artrose na anca, nos joelhos, e acho que é fundamental, quer na podologia, quer na área da saúde, no seu global, nós vamos ir sempre à causa, e não ao sintoma. É evidente que muitas das vezes temos que ir ao sintoma para debelar a dor, o motivo que trouxe o paciente à consulta, em qualquer área que seja, como é lógico, mas tentamos pesquisar a causa. Isso muitas vezes não é fácil. Outra coisa que eu também sou apologista é de que na área da saúde, na minha e em qualquer área, é que nós trabalhamos sempre numa equipa multidisciplinar. Devemos saber as nossas competências, saber quando temos que remeter para o médico, seja que especialidade for, ou para o fisioterapeuta, para o osteopata, enfim, a enfermagem, qualquer que seja o profissional de saúde. Devemos estabelecer sempre esses limites. Não é? Outras patologias, no fundo, quase todas as patologias do pé, o podologista está encarregue de as tratar, ou pelo menos analisar e, eventualmente, se for assim mais, no foro da ortopedia, mais invasiva, pronto, aí temos que remeter, como é lógico, não é? Claro. Mas, portanto, por exemplo,
perna mais curta que outra, como já falámos, não é? O pé do idoso, digamos, a parte geriátrica da nossa população. Muitas das vezes há um percurso normal, assim como há um bocado falávamos no pé dos pequeninos, serem para dentro, juntarem os joelhos eventualmente. Depois, o normal dos membros inferiores será ficarem com a evolução, com o crescimento, digamos, retos. E depois pode haver uma parte de arquearmos as pernas para, mais na idade do idoso, para aumentar o equilíbrio. Okay. Portanto, estas coisas, isto está muito bem feito. O corpo humano está muito bem feito. Claro que sim. Muito obrigada por essa explicação tão detalhada e, de facto, esse conselho para quem tem filhos pequeninos, como é o meu caso. Ora, de uma forma geral, então, que cuidados é que devemos ter com os nossos pés? Cuidados de saúde, higiene no dia-a-dia? Exatamente esse primeiro ponto. Devemos fazer uma higiene diária aos pés. É lógico, há pessoas que não o fazem, portanto, é sempre bom alertar, e mais uma vez o Porto Canal faz um serviço público, que com muito orgulho, de vez em quando posso por cá, e é sempre bom alertar para a higiene diária. Depois da higiene diária, nós devemos secar muito bem os pés, isto é uma nota importante, devemos secar muito bem os pés, mesmo entre os dedos, e devemos fazer um pormenor, Alexandra, se me permite, que é importante para os telespectadores. Claro. Devemos limpar à pressão e não à fricção. Porquê? Porque se fizermos à fricção, que às vezes até sabe bem, porque podemos ter uma comichão ali, pode abrir pequeninas fissuras, que depois é uma porta de entrada para micro-organismos para a pele, nomeadamente fungos, entre outros. E há outra coisa importante também. Normalmente nós secamos os pés e, de facto, negligenciamos entre os dedos, que até estão apertadinhos e tal. Essa umidade não é nada saudável, porque proporciona também um ambiente ótimo para a entrada de fungos. E tão difíceis de tratar esses fungos, não é? Muito difíceis de tratar, ainda mais se forem nas unhas, onicomicose, ainda mais. Depois, devemos hidratar os pés, mas também ter o cuidado, diariamente, mas também ter o cuidado de não hidratar entre os dedos, porque vamos provocar maceração, vamos provocar umidade a mais entre os dedos dos pés. Depois, outra situação é as meias. As meias deverão ser em fibras naturais, claro, preferencialmente algodão, lã, bambu, enfim, pronto, fibras naturais. O calçado, se possível for em pele, ajustado ao pé. Teoricamente, podemos dar uma margenzinha de quase 1 centímetro no final, digamos, das pontas dos dedos, nas extremidades. E outra dica muito importante que não me canso de repetir. Devemos comprar sempre o calçado ao final da tarde. Porque o pé está inchado. Exatamente. E, portanto, vamos comprar o tamanho mais adequado, é isso? Exatamente, porque se nós comprarmos de manhã, isto provavelmente não será bom para as sapatarias, o que eu costumo a referir, mas pronto. Vai-se concentrar tudo ao final do dia, não tem problema. Exatamente, e agora com a pandemia temos que ter cuidado. Não, mas de facto, agora fora de brincadeiras, o mais saudável é, porque de facto, nós sabemos, independentemente de estar calor, independentemente de termos problemas circulatórios, diabetes, etc., naturalmente, os nossos pés incham mais no decorrer do dia. Não é? Portanto, devemos comprar ao final da tarde. Pronto. Há calçado que é inadequado para o pé do ser humano? E salta-me logo à vista o calçado que as senhoras usam. Porque... Saltos altos? Saltos altos. E bicudos. São muito elegantes, claro que sim. Mas não é propriamente saudável. Portanto, eu reservaria essa parte da elegância, que de facto faz mais bonita as senhoras, mas não para reservaria o dia-a-dia. para eventos. Exatamente, agora, bom, temos que respeitar e considerar, como é lógico, claro que há certas profissões que exigem esse tipo de sapatos. Felizmente, cada vez mais vai diluindo, porque temos outras até sapatilhas, digamos, mais sport, não tão desportivas, mas assim um bocadinho mais a fugir para o clássico. Mas, de facto, há patologias nesse sentido. Portanto, o calçado deve ser ajustado ao pé, nem muito largo, nem muito apertado, como é lógico. Depois, outra coisa que também não devemos fazer, devemos evitar andar descalços em espaços públicos, como é lógico. Felizmente, a questão da pandemia está agora a desconfinar um bocadinho, vamos ver o futuro, mas já se permite agora um bocadinho a questão da época balnear, de ir às piscinas e tal.
E, de facto, muitas vezes depois advêm daí algumas consequências da questão do pé de atleta, das micoses e de outras situações. Portanto, concomitantemente, devemos também arejar os pés, na medida em que, para evitar excesso de transpiração, há uma coisa que eu também gostaria de deixar a mensagem para os telespectadores e para todos que estamos aqui, que era de, pelo menos, habituarem-se a dormir sem meias. Porque, se nós analisarmos, 90% ou mais de 90% do nosso tempo num ano, os pés estão tapados. Claro. Normalmente portanto, estão livres, não presos, não abafados, quando tomamos banho e quando vamos para a época balnear, ou então quando as senhoras usam, e os cavalheiros também, chinelos, sandálias, claro. Mas de resto, a maior parte do ano, nós cá, no nosso clima, a maior parte do ano estamos calçados. Portanto, e ainda por cima, na cama, já temos o calor dos cobertores, do edredão. Se lhe acrescentarmos meias, ainda é pior, porque cria ali um microclima que favorece o surgimento de patologias. Portanto, isto é uma questão de hábito, porque se nós repararmos, qualquer um de nós, se formos lá para fora num dia mais fresco, podemos estar agasalhados, mas normalmente não temos frio, só se for temperaturas muito, muito baixas. Normalmente não temos frio nas mãos nem no rosto. Porquê? Porque estamos habituados, está exposto. Claro. Portanto, é uma questão de habituação. Outra coisa muito importante é o corte das unhas. Portanto, o tratamento das unhas também é um processo importante. O tratamento, sim, o cuidado diário, porque o tratamento já envolve alguma patologia, sim, mas o cuidado diário é fundamental. E muitas vezes, lá está, como eu começava ao início, prevenir. O corte correto deve ser reto. Portanto, não devemos arredondar as unhas, principalmente dos pés, porque lá está, porque estão mais afuniladas, não é? Porque muitas vezes, em termos estéticos, enfim, arredonda-se as unhas e às vezes corta-se muito os cantos, as unhas rentinhas, como se costumamos denominar, mas isso favorece o encravamento. E depois é uma chatice que às vezes até temos que fazer tratamentos um bocadinho mais invasivos para solucionar o problema. Sr. Doutor, em relação ao calçado, também não devemos usar o mesmo calçado vários dias seguidos. O próprio calçado também precisa de arejar, não é? Exatamente. E, consequentemente, o nosso pé também, claro. Com certeza que sim. E devemos alternar, de facto, o calçado, porque alguns de nós temos mais umidade, transpiramos mais do que outros, e sendo o calçado em pele, é melhor do que o calçado noutros materiais. Mas sim, mesmo sendo em pele, se usarmos hoje longos, um calçado, devemos colocá-los a arejar e no dia a seguir alternar o calçado é fundamental. Já agora no calçado, falando no calçado, há muitas patologias, mas aí não podemos fugir, que resultam dos EPIs, que agora tantas vezes falam nos EPIs, equipamentos de proteção individual. Por exemplo, na indústria, muitas indústrias, metalomecânica, claro, e muitas outras indústrias, portanto, é obrigatório usarem os colaboradores biqueira de aço. Nós temos o apologista tem bastantes pacientes com problemas, lá está, a tal causa, problemas que advêm exatamente desse calçado profissional. Contudo, a pessoa é obrigatória a usar aquele calçado. Contudo, não se vai desempregar, como é lógico, claro, por causa de evitar aquele calçado. Deve ter um cuidado mais rigoroso. Temos que minimizar um bocadinho a situação. Portanto, é evidente que há vários casos nestes calçados de biqueira de aço que muitas das vezes temos que ir só ao sintoma. Porque a causa é o calçado, portanto, se nós retiramos o calçado, ok, está resolvido o problema. Mas se a pessoa tem que usar 8, 10, seja o que for, horas por dia, não conseguimos. Não? Claro que sim. Pergunto-lhe também se o excesso de transpiração, que é um problema muito comum, que pode levar até ao mau cheiro, deve ter acompanhamento. Isso tem solução? Muitas das vezes, e como dizia ao início, nós temos que ir à causa. Pronto. E muitas das vezes o odor e o excesso de transpiração podem ter várias causas, nomeadamente até psicológicas, de stress, ansiedades. Outras coisas que aí sim podemos combater é quando as senhoras usam as meias de vidro, essas meias que são sintéticas, não é?
essas meias, as fibras das meias de vidro reagem com as células da pele e fazem, enfim, um odor. Portanto, e não é falta de higiene. Claro. Tem que ver, única e exclusivamente, com aquelas meias de vidro. As fibras reagem, portanto, e muitas das vezes liberta odor. Portanto, sapatos em pele, meias em fibras naturais. Depois podemos, há situações em termos vasculares, em termos até da parte simpática no sentido dos nervos. Os nervos nós temos simpático, parasimpático, mas isso não vamos estar aqui a falar tecnicamente que não tem interesse, é lógico. Mas às vezes, muitas das vezes, faz, por exemplo, para pessoas que até suam muito pelas mãos, Sim. que em termos de trabalho é complicado, em termos sociais é complicado, faz cirurgia, o médico de cirurgia vascular ou cirurgia geral, faz uma coisa que se chama simpatectomia. É um pequenino corte aqui no nervo simpático, que é assim que se denomina, nas costelas, para digamos, fazer não transpirar os membros, neste caso, os membros superiores. Nos pés, isso só em último recurso, se forem casos muito severos. Depois, de facto, como o Alexandre disse bem, há produtos na farmácia que neutralizam o odor, minimizam a umidade, enfim, mas no fundo pode não ser resolutivo. Claro. Em relação, maioritariamente são as mulheres, mas os homens também, temos muito hábito de ir à pedicure. Portanto, arranjar as unhas, limar as unhas dos pés, tirar as cutículas. Até que ponto estamos a prejudicar os nossos pés? Todos os profissionais têm lugar, como eu dizia ao início, o pedologista tem que saber os seus limites, não é lógico. Assim como todos os profissionais, nesse caso, que não profissionais de saúde, também têm que ter os limites, não é, como é lógico. Claro. É evidente que o pedologista como é que se diz, não põe o verniz nas unhas. Portanto, isso existe as senhoras das pedicures, cabeleireiras, que fazem isso com uma arte tremenda. Relativamente às cutículas que falou. A cutícula, se nós pensarmos um bocadinho, a unha cresce em comprimento, não em espessura, Sim. Cresce exatamente por essa zona da cutícula. A cutícula é uma membrana, ali tem um tecido específico para permitir, portanto oscila, para permitir o crescimento da unha, porque se fosse uma pele não permitiria, não é? O avançar da unha. Portanto, permite ali aquela oscilação. Se nós retirarmos essa tal cutícula, e as senhoras têm experiência nisso, uma vez retirada, vai estar sempre a retirar. Sim. Pronto. E essa cutícula, que não deve ser retirada, essa cutícula permite também uma porta de entrada para micro-organismos. Portanto, é como se fosse uma proteção. É claramente uma proteção. Ao tirarmos a cutícula, podemos correr o risco de apanhar, lá está, vírus, fungos. Exatamente. Bactérias. Portanto, deixa o conselho de não tirar a cutícula. O meu conselho é claramente esse. Surgem muitos casos também no consultório. Surgem alguns casos, sim, desta questão das cutículas, sim, mas aí não podemos fazer nada porque a cutícula, uma vez, como eu digo, quebrada, claro. Não conseguimos restituir a sua anatomia normal. Depois é evidente, lá está, se entrou uma bactéria, temos que debelar a bactéria, se entrou um fungo, temos que tentar debelar o fungo, vírus, seja aquilo que for. Muito bem. Eu fiz algumas questões a umas pessoas próximas, se queriam também fazer uma pergunta ao doutor relativamente aos cuidados que devemos ter com os nossos pés. E reparei também que joanetes costuma ser muito comum e causa muita dor nas pessoas que têm joanetes, que até têm às vezes de escolher calçado que nem gostam tanto ou que não é tão adequado para poder ter os pés, portanto, com sapatilhas ou botas. O que é que deve ser feito no caso dos joanetes? Ora bem, o joanete, por acaso também já vi aqui há uns tempos um programa só sobre o joanete. Sim, nós hoje estamos a fazer uma abordagem geral de tudo, não é? Sim, claro. Com certeza, é evidente. O joanete, temos que ver também, mais uma vez, a causa, porque pode haver também fatores hereditários. Ser o género feminino já amplifica a propensão para o joanete. O calçado, tacão alto e biqueira apertada, também proporciona ou evolui os joanetes, amplifica, aumenta o grau de desvio. É evidente que há pessoas, homens ou senhoras, que têm joanetes e não usam este tipo de calçado, portanto são higiênicos neste tipo de calçado e têm os joanetes. Portanto, isso pode haver, há várias causas do joanete, a hipermobilidade do chamado primeiro raio, pronto, enfim, há muitas causas para o joanete. E, como disse bem, provoca muita dor.
a partir de um certo grau de evolução, nós podemos fazer, e já agora, oportunamente, claro, se a produção assim entender, o podologista faz algumas vezes este tipo de silicones. Eu não sei se é melhor para usar. Não, acho que conseguimos perceber assim, estamos a ver. Portanto, nós muitas vezes fazemos este tipo de silicones, portanto, moldado ao pé do doente, é uma terapia personalizada, claro, não é? Em que minimiza a abertura. Digamos que este elemento é para pôr entre o primeiro espaço interdigital. Portanto, o paciente utiliza quando tem de se calçar, não é? Quando tem que se calçar. Não tem tanta dor. Mas é evidente que este tratamento, digamos, conservador, não vai resolver o joanete. Claro. Vai, no fundo, atrasar a evolução, mas não vai resolver o joanete. A resolução do joanete a resolução definitiva, é cirúrgica. Alguns colegas da podologia fazem esse tipo de tratamento, assim como o médico ortopedista, como é lógico, também faz esse tipo de tratamento. E é uma coisa importante, o pós-cirúrgico também deve ser acompanhado, claro, para evitar a recidiva, ou seja, evitar que volte a surgir o joanete. Sr. Doutor, fica connosco, vamos fazer só um curtíssimo intervalo e na segunda parte deste consultório abrimos as portas deste gabinete, porque é a sua vez de fazer a sua questão. Pode fazê-lo através do 22 508 3297. Vamos fazer uma curtíssima pausa, aproveito para ligar. Até já.